Kutz, ele tinha uma vida, podemos dizer, normal. Ele cresceu como uma criança normal e ele viveu uma adolescência, uma juventude normal. O que que ele fazia no seu dia a dia? O que todo mundo faz. Então ele vai para a escola, ele faz esporte, ele joga videogame, ele gosta de aprender coisas novas e ele era, a inteligência dele era muito grande porque ele começa a aprender linguagem de programação, ele começa a catalogar desde os 11 anos já milagres eucarísticos, aparições de Nossa Senhora, para criar um site com 14 anos de idade. Então imagina que ele aprendeu linguagem de programação e ele criou um site. O site funciona até hoje, né? Então, milagres eucarísticos, né? Miracoli. Miracoli Eucaristici, se quiser colocar. Então, um site que ele criou, né? Para Dá uma contar olhada aí. os milagres eucarísticos do mundo todo. Então você pensa assim, o que Carlo Acutis tem de especial no dia a dia? Ele vivia as coisas normais do dia a dia, só que ele era bom para as pessoas, ele era generoso para quem tinha uma necessidade, ele dava um sorriso para quem estava um pouco triste. Ele ia do caminho da casa dele para a escola, ele cumprimentava os porteiros dos prédios, que os porteiros se questionavam: o que que esse menino nos cumprimenta? Tinha pessoa que até duvidava assim, por que que nos cumprimenta todo dia? Aí teve pessoas que ele começou a perguntar o nome. Mas por que você está perguntando meu nome? Aí você, não, porque aí eu te cumprimento melhor. Olha só, aí eu te cumprimento melhor. Oi, fulano, tudo bem? Aí ele falou assim, nossa, mas o pessoal, para quem eu trabalho aqui no prédio, não tá nem aí para mim. E esse menino que passa na rua todo dia, sabe meu nome e me cumprimenta pelo nome. Então veja que ele era um menino normal, mas indo para a escola, dava valor para as pessoas que ele encontrava. Ele ia para a escola e pedia, né, dentro de casa, ó, faz um pouco a mais de lanche e colocava na mochila, porque se ele encontrasse alguém na rua, ele que precisasse, ele podia oferecer um lanche. Puxa. Então você imagina um jovenzinho que eu tô indo para a escola, mas tem a preocupação de falar assim, será que eu vou encontrar alguém necessitado na rua? Deixa eu preparar um lanche a mais. Então algo que habita o coração de Carlos não tira ele da normalidade da vida, mas coloca ele assim, dando brilho à vida do dia a dia, que talvez é o que o egoísmo nos faz um pouco perder, sabe? É, eu falo para os jovens, né? Uma coisa que tem tocado meu coração essa semana. Eu falo assim: olha, o Carlos era normal. Como assim ele era normal? Ele não é santo? Eu falei, pois é, ele é normal, ele é santo. É santo, é normal ser santo. O anormal é você viver no pecado. O anormal é você ser orgulhoso, você ser egoísta, você ser soberbo, você ser mentiroso. Isso é anormal. Nós não somos feitos para essas coisas. Entende? Quando você só quer as coisas para si, você tem a propensão a ficar triste na vida. E ele tinha essa frase, isso aqui me toca muito. Vou repetir o que o padre falou. A tristeza é um olhar voltado para si. A felicidade é um olhar voltado para Deus. E quem olha para Deus enxerga o próximo. Entende? Uma vez eu até contar uma história, tava no convento, tinha um irmão que ele era mais cuidadoso consigo, e eu achava que ele era vaidoso, né? E eu falei assim, nossa, acho que esse freio aqui merece uma correção. Ele é muito vaidoso. Fiquei pensando, mas como eu vou corrigir? Pensei, rezei um pouquinho, falei assim, ao invés de eu falar, "Ó, você é vaidoso, hein? Precisa melhorar." Aí eu falei assim, irmão, o que que é a vaidade? Perguntei. Falei, ao invés de eu corrigir, eu vou perguntar. E esse irmão me disse uma coisa que vai muito no sentido de Carlos. Ele disse assim, peraí, pra mim a vaidade é quando o olhar pra mim me impede de enxergar a necessidade do outro. Aí ele falou aquilo, abriu minha mente. Falei, esse irmão não é vaidoso. Ele é cuidadoso consigo. E esse irmão, ele era um irmão que dava muita alegria pra todo mundo, é brincalhão, ele é generoso com as pessoas, atento, disponível. E eu achando que ele era vaidoso só porque ele cuidava um pouco mais, fazia a barba certinho, tal, passava ali seu perfuminho quando tomava um banho, eu achava que ele era É o vaidoso. templo do Espírito Santo, né? Claro. E ele era muito cuidadoso com os outros. Aí eu não falei nada, eu era o responsável da formação, não corrigi e aprendi com ele. Aprendi. Falei assim, se eu olho pra mim a ponto de eu não enxergar o que meu irmão precisa, aí eu tô me tornando vaidoso. E Carlos, ele era nesse sentido. Então, assim, ele era um jovem normal. Só que o normal dele era cuidar dos outros. Era fazer o bem, não era viver pra si. Né? Ele era a ponto de ele ganhar um tênis no aniversário, né, padre? Ele ganhava um par de tênis. Se o dele já tava bom, ele doava. Não preciso de mais. Né? Então, assim, puxa, é muito extraordinário você ser generoso.
Por que a gente acha extraordinária a vida do Carlos? Porque hoje não se faz mais as coisas. Tudo está na intenção com que eu faço. Que eu recebo de volta. Exato, porque assim, o Carlos enchia a mochila de lanche, levava, ele já tinha os seus mendigos próprios, todo dia que ele deixava o lanche ali na rua de Milão. Quantos cobertores desapareciam de dentro de casa, Dona Antônia, depois que descobriu o Rajas, que era cúmplice dele de muita coisa. Então assim, a mesada dele que ele juntava para levar lá na obra social dos franciscanos. Então assim, a santidade consiste essencialmente no bem, em fazer o bem. O próprio Jesus sintetiza os mandamentos em quantos? Em 2. Amar a Deus e ao próximo. E o que é amar a Deus? Como que eu amo a Deus? É muito fácil dizer que ama a Deus. São João vem dizer o seguinte, peraí, você diz que ama a Deus, mas Deus você não vê. Deus ninguém vê. Ninguém nunca viu Deus. Só Jesus viu Deus. Quem me vê o Pai. Então, se você diz que ama a Deus, que não vê, mas é incapaz de amar o teu irmão que você vê, então você é um mentiroso. Porque a forma concreta de demonstrar e de dizer que se ama a Deus é fazendo bem ao próximo. Essa é a forma concreta. E eu quero fazer isso com maestria. Eu amo tanto a Deus no outro. Né? Agora, isso que o Carlos fez foi algo extraordinário? Distribuir lanche, levar a mesada dele, cuidar dos... Qualquer um pode fazer. A questão é como eu faço? Qual é a intenção com que eu faço? Em época de campanha política, os nossos amigos fazem isso muito bem. Dá cesta básica para todo mundo, mas com que interesse? Voto. Então deixa de ser bem. A caridade, ela é oblativa sempre. Ela é na gratuidade. A partir do momento que eu te dou alguma coisa, querendo algo em troca, deixa de ser bem. Deixa de ser bem. Porque no Caritas, no amor de Deus, as coisas acontecem na gratuidade. Eu dou porque amo. E porque eu não quero nada em troca. E o Carlos ninguém nem na sala de aula sabia quem era o Carlos ou do que a família do Carlos vivia. Ele nunca falou para os amigos da riqueza que ele tinha. Tanto é que muita gente se surpreendeu depois. Os mendigos, nossa, aquele jovem belo que passava todos os dias aqui, morreu. Né? Aquele jovem belo de 1,83 m de altura. Né? Porque Carlos tinha a sua beleza física, né? Mas a sua beleza interior transcendia muito mais, mas conjugou. Então assim, nem os amiguinhos dele sabiam do status do Carlos, para você ver, né? Que eu não preciso dizer para os outros, esnobar com aquilo que eu sou. Isso é caridade, gente, isso é amor mesmo. Então assim, você vê isso hoje nos nossos tempos, está cada vez mais difícil, porque as pessoas estão ligadas muito no que elas têm. Eu sou o que eu tenho e eu não sou o que eu tenho. Essa descrição de Carlos na caridade é impressionante, porque nem a mãe dele tinha noção do bem que ele fazia para as pessoas. Ela foi ter noção no dia do velório. Porque começou a entrar gente na igreja, né? Tava lotado de gente. Começou a lotar mendigos. a igreja de mendigos, de pessoas que o cara cumprimentava E na ela rua, ficou porteiro de um prédio, tudo gente que... Mas de onde vocês conhecem meu filho? De onde vocês Mas ele me cumprimentava todo dia. Seu filho me deu lanche, seu filho me deu um cobertor. Então ela começou a perceber quanto ele fazia bem num dia da morte dele, do enterro dele. Então é impressionante a descrição dele na caridade. Aí você vê a gratuidade mesmo. Nem dentro de casa ele contava vantagem do que ele fazia. O Rajesh é o que mais sabe, né? De tudo que ele fazia. Ele uma vez, Dona Antônia chegou em casa e o Carlos estava ajudando a funcionária a limpar, varrer a casa, né? E o Carlos lá limpando a casa, passando o pano, juntando. E a Dona Antônia chegou: filho, por que você está fazendo isso? Ela é paga para isso. Mãe, ela mora do outro lado. Ela tem que chegar para estar junto com os filhos dela. Então eu estou ajudando ela para ela terminar logo, para ela ir para casa e ficar com a família dela. Ela não pegar o trânsito de Milão das 5 horas, como se fosse aqui em São Paulo. Sim. Se ela sair assim, vai pegar um trânsito lascado. Deixa ela sair meia então hora. Olha que sensibilidade, né? Isso é inédito. Outra coisa, Vilela, que eu acho muito interessante, que ilumina também esse tempo que nós vivemos. Um dia, foi a mãe dele que falou assim: filho, os amigos usam roupa daquele jacarezinho, né? Você não quer uma camiseta também? Lacoste. Você quer uma roupa? Oh, não, mãe, não preciso. E aí ele tem uma frase que ele diz assim: nós todos nascem originais, mas muitos morrem fotocópias. Imagina, se eu preciso usar a mesma roupa que meus amigos estão usando na escola para me sentir melhor, eu já não sou mais original. Então se eu sou agradecido pelo que eu tenho, eu vivo tranquilo onde eu vou, né? E ele conseguia ter essa gratidão pelas coisas simples e coisas boas que ele tinha, né?
E hoje, você imagina quando a gente olha para o fenômeno das redes sociais, quantas pessoas querem se tornar mais fotocópia do que original, né? Para mim, você, por exemplo, assim, para mim, o que é um morango gostoso? É um morango tradicional com chocolatinho, espetinho de morango com chocolate. Esse é maravilhoso. Você vai nas festas juninas, isso aí já existe há tempo. Aí um vai e lança o morango do amor, que é uma bomba de açúcar, uma bomba de doce, que você não sente nem o gosto mais do morango, e todo mundo quer fazer e quer consumir, né? Você vê como faz rápido o negócio acontecer. E vai passar rápido, né? E o que vai ficar vai ser o morango com chocolate do espetinho tradicional, que é mais saboroso e atrapalha menos o gosto do morango, mas valoriza, dá um açúcar pro morango, né? Mas hoje não, as pessoas têm se perdem na sua originalidade, né? E querem se tornar fotocópias. Então entra na moda para poder ganhar like, né? Faz o que as trends, todas essas coisas. Então você vê que um mundo, ele promove não a originalidade, mas ele promove o fotocópia. E é claro, pessoas originais, elas acabam se destacando. Vai ser sempre assim também. O original, ele traz algo de novo, né? Mas Carlos tinha essa consciência, sabe? Carlos tinha essa consciência. Eu acho que hoje isso é interessante olhar na vida dele, porque vai ajudar muitos jovens a se amar do jeito que são, encontrar suas qualidades e investir nas suas qualidades, ao invés de se perder na identidade e querer ser tudo e não ser nada. Porque hoje, por exemplo, acontece uma coisa que a gente não tinha antigamente. Imagina que uma criança, um adolescente, um jovem, hoje ele sofre de crise de angústia, ansiedade, pânico, depressão. Na nossa época, a gente tinha tempo. Não tinha tempo de ficar depressivo. Por quê? A gente tinha que brincar. Você ia para a escola, você queria correr no intervalo. Você saía da escola, queria jogar bola. E vamos brincar de esconde-esconde, pega-pega. A gente não tinha tempo nem para se angustiar. E hoje, um mundo que dá tudo o que a pessoa tem, dá a sensação de ter tudo, né, ali na telinha do celular, às vezes gera mais angústia, porque você sonha demais, se enche de informação e você não tem, na verdade, você não tem aquilo tudo que você vê. E você acaba desejando. Sabe, hoje o mundo coloca tanto desejo, tanta vontade no coração do jovem. Basta você abre o Instagram lá, você começa a olhar, nossa, uma viagem, fulano foi para tal lugar, você olha que lugar lindo, eu gostaria tanto de visitar esse lugar, é tão bonito. Os desejos, eles aumentam, eles crescem em nós. E onde está a nossa felicidade? Onde está a nossa originalidade? O que nós somos? Acho engraçado hoje você perguntar para um jovem que entra no convento, olha, você vai ter um dia livre, uma tarde livre aqui. O que você gosta de fazer? Você gosta de jogar bola? De jogar um vôlei? De fazer um exercício? O que você gosta de leitura? O jovem, ele tem que pensar muito tempo para saber o que ele vai fazer no tempo livre. Porque se falar para ele assim, olha, você vai ficar sem o celular. Essa etapa de formação, tem um celular comunitário e você tem que fazer algo que você gosta. Você coloca uma pergunta, parece que é uma pergunta quase impossível de responder. A pessoa não sabe o que ela gosta. Tá? Eu gosto de jogar bola. Não sei se eu gosto de jogar bola. Eu gosto de tudo e não gosto de nada. Então, essa questão. Todos nascem originais, mas muitos morrem fotocópia. Uma mensagem muito forte que ele deixa para nós nos dias de hoje. E complementando essa frase do Carlos, no seu sentido mais teológico, espiritual também, né? O que é ser original para o Carlos? Né? É ser fiel, é não perder o essencial. E o que é o essencial? Deus. Como ele mesmo dizia, nonio, madio, não eu, mas Deus. Quanto mais nós nos distanciamos do essencial que é Deus, mais nós viramos fotocópias de nós mesmos. Ou daquilo que as projeções ou o que está em torno tira de mim essa essência. Ele deixava bem claro, nonio, madio, não eu, mas Deus. O ser original também era nesse sentido, de não perder a Deus por nada. Porque senão, e aí? O que vai ser? Se você perde a Deus, você perde tudo. Você nem sabe quem você é, né? Então, estava tudo de acordo com o projeto de vida dele, né? Estar sempre com Jesus, meu projeto de vida. Minha meta é o infinito. Tem um episódio, a gente falou aqui de meta, né? Dobrar a meta. Tem um episódio muito interessante que o Carlos, ele
seu amor por Nossa Senhora era muito grande. A Eucaristia é minha autoestrada para o céu. O caminho mais rápido para chegar no céu é a Eucaristia. Mas se eu não conseguir chegar pela Eucaristia, Nossa Senhora também não me abandona, porque ela é a única mulher da minha vida. Cada terço que eu rezar é como se fosse um degrau que eu estou subindo numa escada. Então o Santo Terço é a minha escada para o céu. E lendo a história, todos os títulos de Nossa Senhora, teve um que o apaixonou, que o encantou, no qual ele se tornou assim devoto, de Nossa Senhora de Fátima, a quem ele elegeu os pastorinhos de Fátima como sendo seus melhores amigos. Aí, numa das aparições de Fátima, a Lúcia pergunta para Nossa Senhora se Jacinta e Francisco iriam para o céu. Aí Nossa Senhora diz: olha, a Jacinta vai, mas o Francisco vai ter que rezar ainda muitos terços. Quando ele leu esse trecho, ele chegou para a mãe e ficou: mama, nós vamos ter que dobrar a meta. Vamos ter que descobrir ele tentou descobrir quantos terços o Francisco rezava. Porque se era 4, eles iam rezar 8. Porque ele não queria ir nem para o purgatório. Ele queria ir direto ao céu. Então, mama, nós vamos dobrar a meta nos terços. Vou tentar descobrir quantos terços o Francisco rezava. Entendeu? Então, havia uma obstinação muito, muito, muito bonita no Carlos. Ele só queria o céu, esse menino. Só queria o céu. Eu sempre pergunto para as pessoas onde eu vou: levanta o braço aqui, quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Então não levanta. Quem deseja o céu? Opa. Quem quer ir para o céu daqui a 5 minutos? Ninguém. Como assim? Essa é a nossa diferença para com o Carlos. Porque quem deseja vive de acordo com o seu desejo. Não importa se é daqui a 5 minutos, 50 anos, 100 anos. Vive dioturnamente preparado, ou seja, ou pelo menos na intenção do céu. Porque ninguém sabe se está vivo amanhã. Então, meu filho, aí eu até brinco. Então, quem não levantou o braço que quer ir daqui a 5 minutos, se morrer, não vai. Porque você mesmo proclamou que não quer. Então, quem deseja vive de acordo com o seu desejo. Não importa. Porque a única coisa que nós temos de concreto é o agora, mas sai daqui e morre. E aí?